Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejamos todos bem-vindos ao nosso podcast Construindo Pontes. Muito bom. Eu quero fazer aqui uma introdução no programa de hoje para que você se oriente melhor. Nós dividimos em 3 etapas. O primeiro deve ter aí uns 14 minutos, depois vai ter um outro com mais ou menos uns 12 minutos e por fim tem um de 3, 4 minutos rapidinho para chamar a atenção, que são nossas plataformas. Muito bom. Então o que nós vamos falar nessa primeira parte do nosso Construindo Ponte de hoje? Nós vamos falar sobre a questão dos automóveis, né? O carro elétrico. Mas também como é que compra, como é que vende, o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que faz sentido, o que não faz sentido com carro elétrico. Vamos também falar nessa mesma página sobre a questão das mulheres no setor automotivo. Nós já trouxemos alguém aqui para falar na questão das mulheres na construção civil, agora nós trouxemos para falar um pouquinho no setor automotivo. Bom, essa é a primeira parte. A segunda, nós vamos falar sobre mais um episódio da liderança situacional direcionada. Nós já fizemos um episódio, lembrando que na liderança situacional são 12 episódios. Nós vamos passar o segundo para você, não na ordem cronológica, vamos passar mais um para você. E esse traz o quê? A matriz da liderança situacional. Muito interessante, com bastante didática, um quadro que faz te mostrar o seguinte: direciona o teu estilo de liderança para o nível de competência de cada função que a pessoa tem. Então, você tem alguém que você lidera, lembre-se que ele tem várias atividades, você precisa atuar de maneira diferente em cada uma delas. Vai ser muito bacana, vale muito a pena ver. E, por último, nós vamos falar para você um pouquinho sobre nossas plataformas, né? Nós criamos uma plataforma justamente para ajudar a você se capacitar mais, é mais uma ponte que a gente está trazendo. Porque por mais que a gente aqui no nosso programa te traga conteúdo, legado, experiência, vida, que vivência dessas pessoas, não dá para você pegar tudo. Você vai ter olhar diferente, situação diferente e ao mesmo tempo alguém que deixou um legado e que vale a pena aproveitar. Na plataforma, aí vai dar para você aprofundar. Lembrando que tudo que a gente traz na nossa plataforma, no que a gente chama nossas pílulas nota 10, é o como fazer. Em algumas delas, a gente entra no como do como. Eu sempre digo que o que está relativamente fácil e você vê isso em literatura, em palestras e tudo mais. O como fazer. E a nossa plataforma trata do quê? São as temporadas, os episódios e as pílulas para tratar o como fazer. Seja bem-vindo. Bom programa para nós. Um abraço. Estamos começando mais um podcast Construindo Pontes. E como eu sempre falo com vocês, nosso podcast ele tem, e para quem ainda não teve a oportunidade de nos ouvir, é interessante entender que ele tem um propósito. O nosso propósito aqui é ajudar a você, e por isso que a gente chama de construir pontes. Para quem não me conhece, vai entender que o meu papel o tempo inteiro é construir um ponte entre as pessoas, seja no relacionamento, seja nos negócios, seja na sua vida pessoal, na vida corporativa e assim por diante. Muito bom. Bom, nós estamos hoje aqui com o Loretti, é o nosso convidado especial. Temos um prazer enorme, o Loretti, de tê-lo com a gente. E o motivo hoje que nós vamos estar discutindo é falar um pouquinho sobre a questão do setor automotivo, né? Tem um pouco a ver com a questão de venda, de atendimento, de compra de carro, venda de carro, e o Loretti é um especialista nisso. Ele vai aqui depois dar show para nós, pode deixar que eu aperto ele aqui nas perguntas. E qual que é a ideia disto aqui, né? É que a gente consiga, de alguma forma, ajudar você, principalmente num momento como esse, final de ano, trocar de carro. Então, Loretti, a palavra está contigo, eu queria que você se apresentasse. Eu sei que você já foi gerente, diretor, superintendente, já fez de tudo, hoje é empresário, você tem sua empresa que presta serviço, tem plataforma, então aproveita e fala um pouquinho do que é você, do que você faz, até para que o nosso ouvinte possa te procurar, na medida que cada um precisa de você. Seja bem-vindo. É um prazer poder estar participando, né? Ainda mais falar de um tópico que é o setor automotivo, que é assim, né? É algo que o brasileiro ama, falar de automóveis, né? Então a gente, além de ser algo que eu já venho desenvolvendo há mais de 30 anos nesse segmento, mas é algo que é muito prazeroso e o brasileiro ama automóveis, né? Então, assim, minha trajetória toda
profissional, eu iniciei desde vendedores em concessionárias de varejo, passando por marcas como Citroën, Mercedes-Benz, BMW, Bentley, então Volvo. Bacana, mas agora vamos falar um pouquinho direto do mercado. Como é que você está enxergando aí esse mercado hoje automotivo? Eu sei que ele, por todas essas mudanças que está passando, mas qual é a leitura hoje que você traz para nós sobre o mercado automotivo brasileiro, é claro? O mercado, por mais que a gente imagine que a gente esteja num momento econômico difícil, né? Se é que se pode usar esse termo, mas o mercado de automóveis ele está numa fase de consolidação. Por que eu falo de consolidação? Por alguns motivos. O primeiro é que o mercado de automóveis ele depende muito de uma taxa de juros atrativa. A gente vem de um processo de um aumento sequencial de taxas de juros, acho que chegamos ao pico, e tudo indica, através de relatos do Banco Central, parece que agora para o próximo ano vai se estabilizar, mas ele vai começar a entrar numa política de diminuição da taxa de juros. Havendo essa diminuição da taxa de juros, favorece ao mercado, principalmente de novos ou seminovos, porque normalmente o cliente dá o carro que ele tem como parte de pagamento e faz o upgrade migrando para um carro melhor, seja ele seminovo ou usado. E o outro grande motivo que, essa é uma opinião minha particular, que eu acredito que o mercado em relação a 2025 para 2026, ele deve haver um crescimento independente da situação econômica do país, é a chegada das marcas chinesas, né? Hoje você tem uma infinidade de novos produtos e que vem fazendo com que muita gente ache essa invasão dos chineses é ruim para o mercado varejista. Ao contrário, é uma nova mudança que de repente está fazendo com que os carros que as marcas brasileiras que já existem aqui produzindo, estão se aperfeiçoando e buscando mais tecnologia, melhor competitividade de valores. Então isso vai fazer com que o consumidor seja valorizado, né? Então eu vejo que o mercado para o ano que vem vai ter um crescimento em função dessas duas vertentes. Redução de taxa de juros e a entrada das marcas chinesas aí trazendo bons produtos e com preços atrativos. Ô Loreto, é impossível a gente não tocar na questão do carro elétrico, né? Ou seja, as chinesas vieram com esse forte, a principal delas, eu quero que fazer divulgação nenhuma dela de outra, mas todas elas traz aí, digamos assim, com uma força maior o carro elétrico. E nós, consumidores, como todos, nós temos os mais entusiasmados, os menos, os céticos. Conta para nós aí, existe alguma preocupação? Como é que a gente deve entender a chegada do carro elétrico na nossa vida? Francisco, você parece que esse questionamento, ele é o maior questionamento que hoje eu tenho na minha consultoria, né? Que a gente acaba dando uma consultoria para clientes que desejam comprar um carro novo ou seminovo. E a primeira pergunta que ele fala assim, né? Ele fala assim, Lorete, posso comprar um carro elétrico, né? Aí eu falo, o que é importante de tudo isso que você falou? A primeira situação, que é o que eu bato muito quando a gente desenvolve treinamentos junto a concessionárias ou empresas de varejo, é entender a necessidade do cliente, entender aquele veículo, o que ele vai se utilizar. Ele quer um carro para o dia a dia, ele quer um carro para ele viajar, um carro maior para a família, quer um lá. Então, assim, indo mais diretamente à sua pergunta, hoje eu percebo que há uma grande tendência, quando se começou a chegar, não, carro elétrico, não, isso aqui, mas hoje, afirmando aqui para você, o segmento de tipo de combustível hoje que é mais procurado para quem deseja trocar o seu carro, for adquirir o seu carro, são os carros híbridos, onde você consegue ter a combustão e tem a parte elétrica dos carros. Eu não recomendo, isso é uma opinião muito minha particular sobre a situação dos carros elétricos. O carro elétrico, no meu contexto, eu recomendaria que seria um carro, por enquanto, estritamente urbano. A pessoa deseja utilizar na cidade de São Paulo, ele vai ter como locais de carregamento. Não é um carro que ele vai poder utilizar para grandes distâncias ou para grandes viagens, né? Porque hoje nós não estamos preparados com uma infraestrutura adequada para poder abastecer toda a quantidade ou frota que vai ver dos carros 100% elétricos. Porém, a gente já vê uma movimentação de postos privados
espalhados por São Paulo para carregamento desses carros, mas ainda é muito suficiente. Eu acho que vai ser necessário ainda ter um prazo para poder ir lá. Mas quando você, voltando para o tópico que hoje que é o mais procurado, os carros híbridos, né? Se você levar em conta que hoje você tem isenção do IPVA, você tem isenção do rodízio, né? E começa a colocar na ponta do lápis custo de manutenção que no caso do elétrico ele é menor, você começa a ver um benefício. Então, hoje o brasileiro, ele deixou de querer buscar um produto simplesmente por uma questão de preço. Hoje ele busca uma nova experiência, ele busca um nível de tecnologia, de satisfação. Então, o consumidor ele também foi se aprimorando ao seu nível de desejos. É inevitável te fazer outra pergunta sobre o elétrico, porque a gente vive isso e vem o medo, né? Cara, como é que faz? Eu compro um carro elétrico hoje, vamos dizer que seja híbrido, né? Vamos ser mais para a sua tendência aí. Como é que fica na hora de vender esse carro? Porque eu vou trocar ele daqui a 2, 3 anos. Como é que é? Qual é a leitura que você tem sobre essa questão da troca? Porque você compra um carro, vai ter 2, 3, 4, 5 anos de garantia, tem alguns aí que chegam até mais, mas, ou seja, uma hora você vai trocar. E como é que faz com essa... Quem vai comprar o carro usado, elétrico, híbrido? Você sabe que até você tocou no tópico, eu até queria colocar aqui uma situação, né? A Toyota, recentemente, ela elevou a garantia dos seus carros para 10 anos. Se a gente pensar, a Toyota é uma das marcas que tem o maior índice de fidelização. Talvez ela não precisasse fazer essa situação, só que as marcas entenderam que ela fidelizar um cliente sai muito mais barato do que ela tentar conquistar um novo cliente. Claro. Então, os prazos começaram a aumentar de garantia e esses carros, seja os eletrificados, os elétricos, eles já vêm com essa estratégia muito bem consolidada, então estão estendendo os prazos de garantia para dar uma segurança para o consumidor. Então, quando você for, vamos supor, um cliente que compra um carro elétrico, que ele fique lá os seus 2 anos, um dos apelos que ele vai utilizar para poder vender esse carro é falar assim, olha, eu estou vendendo meu carro, mas meu carro ainda tem mais 2 ou 3 anos de garantia. Isso entendi. Vai dar uma confiabilidade para o segundo comprador, que vai pegando e fazendo. E lá a gente vai começar a ter já uma certa experiência para saber se o nível de manutenção ele é superior ou menor em relação aos carros 100% a combustão. Quer dizer que essas estratégias, de certa forma, se você trocar um carro antes da garantia dela, você tem um apelo na hora da troca. Faz muito sentido, gente. Muito bacana. Eu, pelo menos, não tinha essa leitura. Isso é bom. Mas deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui, tem outras coisas. Loreto, eu vou misturar um pouco aqui, mas é importante você entender. No nosso podcast, uma das coisas que a gente está trabalhando e montando aquela ponte para as mulheres. Ou seja, no nosso entendimento, está havendo uma enxurrada, não, mas eu diria assim, uma tendência, uma quantidade muito grande das mulheres empreendedoras, né? E essas mulheres empreendedoras, elas trazem dentro de si algumas coisas que nós homens não temos. É muito engraçado isso. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Outro dia eu estava falando com um colega que esteve aqui com a gente, falando sobre as mulheres na construção civil, tá? E é muito engraçado o que ele respondeu. Ele disse assim, então, Francisco, para nós é muito bom, porque a mulher ela é muito mais caprichosa do que os homens. Então, de certa forma, você deixar a parte de acabamento para as mulheres fazer, por si só já vai ter qualidade. Eu achei muito bacana. Aí eu queria te dizer o seguinte, Loreto, além das mulheres empreendedoras, a gente vê também as mulheres dentro do mercado de trabalho, uma atuação muito forte, muito bacana. Eu acho que é extraordinário isso. Como é que é, e pela tua experiência, você trabalhou em concessionária, em grandes grupos, marcas diferentes, como é que é o papel da mulher nas concessionárias? Assim, queria que você falasse um pouquinho, não só nos departamentos, mas também nas lideranças, né? Como é que você enxerga isso? Vamos lá. O mercado automobilístico, acho que como você também pontuou, né, o mercado de construção civil, eram mercados assim 100% dominados pelo público masculino, né? E nas concessionárias não foi diferente. Aos poucos, e hoje é uma realidade muito grande, hoje nós já temos nas grandes montadoras, né, quase que todas elas, um percentual entre 25% a 30% de lideranças de alto escalão
com as mulheres. 30% já? Exatamente. Bacana. Eu até vou pontuar, às vezes a gente gosta de pontuar assim, mas assim, principalmente a Volkswagen já entendeu essa situação já lá atrás. Então hoje você tem lideranças das mulheres em situações que antigamente não existia, que era o caso da área de pós-vendas, né? Como é que o pessoal ia falar, alguém que vai mexer com mecânica vai estar na mão de uma mulher. A mulher não entende de nada, né? E não, ao contrário, é aquilo que você falou. A mulher, principalmente no setor automotivo, ela trouxe sensibilidade, comprometimento, ela tem uma situação que ela vai mais a fundo em relação aos homens. Então, hoje essa situação, algumas pessoas falam, isso é um modismo do nosso RH. Estão totalmente enganados. Hoje a mulher cada vez mais, ainda a gente imagina que esse percentual ainda ele é muito alto em relação ao que era do passado, mas ele ainda é baixo em relação ao contexto como um todo. Mas eu acredito que isso daí a gente vai percebendo que ano a ano vai subindo. E no mercado varejista não é diferente, né? Eu convido durante muitos anos em chão de concessionária e eu te falo com exatidão, as minhas melhores consultoras de vendas eram sempre quem liderava, e assim, às vezes a melhor e a segunda depois, eram mulheres. Agora tenho que interromper e fazer uma pergunta. É um fato. É melhor liderar homens ou mulher? Como é que é isso para você? Olha, lidar com homem, teoricamente, não digo a palavra talvez não seja mais fácil, mas assim, eu prefiro de repente administrar os conflitos e ter uma maior produtividade do que de repente não ter tanto conflito e não ter uma produtividade, né? A mulher, ela é mais comprometida, ela vai mais em busca da meta. E chega no último dia, o homem, quando vê que não vai conseguir mais atingir a meta, ele já tira o pé do acelerador. A mulher, até aquele último segundo, está indo lá, olha, será que pode fazer? Me dá um desconto, ela está brigando por lá. Então, isso é uma coisa que eu aprecio e admiro e acho que a gente tem que saber valorizar. Mas agora eu vou voltar para o nosso convidado aqui. Loreto, eu queria que você ficasse à vontade para fazer suas considerações finais e falar também um pouquinho do teu trabalho, do que a gente pode, de alguma forma, utilizar você no dia a dia. Por favor, fique à vontade. Primeiramente, é um prazer em poder estar participando, né, desse bate-papo. Foi muito bom de poder estar esclarecendo. A ideia da gente aqui não é criar polêmicas e nem discutir o certo do errado, é poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vive no dia a dia e me colocar à disposição, né? Hoje a gente atua numa empresa que a gente faz tanto assessoria de compra e venda de automóveis seminovos, como também a gente atua junto a conselhos de gestão, junto às empresas, tudo do mercado varejo. E foi como você falou hoje, o mercado de varejo não é só automóveis, você tem dificuldades em toda a cadeia de varejo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por esse convite, foi muito prazeroso estar aqui e espero que seja convidado outras vezes. Não, certamente nós vamos te trazer aqui mais vezes. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu espero que a gente tenha mais uma vez trazido aqui algumas coisas que, como eu disse, não é teoria, é vivência, é prática e com certeza o Loreto trouxe algumas contribuições para você, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Um abraço. Obrigado, Loreto. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho do nosso episódio de liderança situacional direcionada. Eu trouxe hoje aqui a nossa matriz, que a gente considera ela extremamente simples de ser percebido, mas eu vou fazer questão aqui de mostrar para vocês, até para depois conceituar, tá bom? Quando a gente fala de liderança situacional direcionada, quer dizer o seguinte, você tem que direcionar o seu estilo de liderança para a competência que o seu liderado tem. Ou o seu parceiro, ou o seu parceiro, não importa. Ou seja, repito, você tem que conciliar a liderança, o estilo que você vai atuar, com o nível de competência. Depois nós vamos abrir item por item do que significa esses estilos, tá bom? Então, perceba bem, a liderança situacional, ela tem que estar necessariamente esse contexto, o teu estilo para o nível de competência. E você vai ver que quando a gente fala de nível de competência, eu posso ter baixa competência, eu posso ter alguma competência
Eu posso ter uma boa competência ou eu posso ter alta competência. Muito bom. Quando você entra nessa linha de raciocínio, mas Francisco, quantas funções você tem? Você está dizendo que eu tenho que ter baixa em todas elas para se enquadrar nisso? Não. Vamos imaginar uma pessoa que trabalhe com a área de engenharia. Muito bom. Então, o engenheiro, ele tem algumas funções. Então, as funções do engenheiro macro, deve ter outra, mas vou citar algumas só. O engenheiro, ele tem o ato de planejar a obra, o ato de solicitar os insumos, seja material ou mão de obra. Ele tem que ter as competências de gestão de pessoas, ele tem que ter competência de negociação, porque ele vai negociar, comprar, vender, essa coisa toda. Ele tem que ter competência de atendimento, porque ele vai atender os clientes e por aí vai. Muito bom. Aí o que ocorre? Esse mesmo engenheiro, ele pode ter baixa competência em alguma atividade dessa, como, por exemplo, gestão de pessoas. Em outra atividade de planejamento, ele pode ter alguma competência. Em uma outra de negociação, ele pode ter boa competência. E no relacionamento com os clientes, ele tem alta competência. Opa! Então, a mesma pessoa pode ter níveis de competência diferentes, só estratificado em cada função, em cada atividade, em cada responsabilidade. Entendeu? Então, o nível de competência ele vai variar em cima de cada atividade dessa pessoa. Por isso, você depois nós vamos fazer uma pílula específica, como é que você mapeia isto, como é que você faz o direcionamento para depois você montar o quê? Um PDI para essas pessoas. O que é um PDI? Plano de desenvolvimento profissional, plano de desenvolvimento individual. Ou seja, eu tenho que entender, uma pessoa que tem baixa competência, eu tenho que fazer o quê? Aí, dirigir ela. Opa, aqui agora eu começo a casar o meu estilo. Então, o meu estilo de liderança, para quem tem baixa competência, é dirigir ela. E o que é dirigir, gente? É isso mesmo. Assim, ó, eu vou aqui dar um exemplo prático. Ó, o celular, liga o celular, perfeito, faz assim, maravilha, abre aqui o WhatsApp. Agora aqui você olha para quem você quer mandar a mensagem, clica aqui. Agora aqui você escreve a mensagem, mandou, envia, fechou. Isso é dirigir. Por quê? Você tem que fazer cada passo para a pessoa. Raciocina com quando você estava aprendendo a dirigir ou quem estiver nesse exato momento aprendendo a dirigir. O que é que o monitor fala do lado? Vai para a direita, vai para a esquerda, pisa no freio, não sei o quê. Não é isso que ele faz? Passa marcha e tal. Hoje já tem os carros automáticos, não tem mais isso. Mas, em tese, o que ele faz? Ele está dirigindo você para evitar que você bate o carro. Ok? Muito bom. Quando a pessoa tem alguma competência naquela atividade, o que você necessariamente precisa fazer? Você precisa treinar essa pessoa. Opa! Então, quem tem alguma competência precisa treinar. O que é? A repetição. Treinamento. Vou dar o exemplo fácil de você identificar. O que é treinamento? Imagina o pessoal de vôlei treinando saque, treinando cortada. Você entendeu o que eu estou falando? Ou seja, o pessoal de vôlei fica 5, 4, 6 horas treinando a mesma coisa. Por quê? Ele precisa se aperfeiçoar para que ele atinja um nível de boa competência. Quando ele sai de alguma competência e vem para a boa competência, qual é seu estilo? Compartilhar. Opa, compartilhar liderança, como é que é isso? Assim, ó, você me dá uma tarefa e eu começo a fazer. Aí eu falo, ó, beleza, tá no caminho, puta, cara, cuidado, olha, faz uma reflexão, você só tá ali, você não tá mais dirigindo ele, você só tá compartilhando o que a gente chama de acompanhando para poder ele ser mais assertivo. Então, vamos lá. Quando você aplica o estilo de liderança que a gente chama compartilhar, quando a pessoa tem boa competência, tá vendo? Ele faz isso aqui, vem para cá. Muito bom. Aí você andou, já tem aí 1 ano, 2 anos, sei lá o quê, depende da função, você passa a ter alta competência. Opa,
Agora chegou a hora de você usar o estilo de delegar. Então aqui vai um cuidado muito sério. Por isso a liderança situacional tem todas essas 4 fases. Porque se você delegar algo para alguém que não tem competência, vai dar ruim. Você delegar para alguém que tem baixa competência, ele vai fazer caca. Não pode. Então, o chefe não me delega, o meu CEO, o meu diretor não delega. Mas não pode delegar assim. Delegação não é decreto. Nem é assim, a partir de amanhã está com você. Isso é entregação, que não funciona. Então, cuidado. Então, a delegação pressupõe que tem alta competência lá. Ok? Então, agora vamos devagar recapitular tudo isso aqui, o quadrinho. Olha, quando alguém tem baixa competência, o nível dele é baixa competência, ele necessariamente precisa ser dirigido. Então, eu vou dirigir o meu liderado naquilo que ele tem baixa competência. Quando ele tem alguma competência, o que é que eu faço? Eu vou treinar ele, cara. Treinar a repetição, treinar, até ele chegar numa condição de boa competência. Quando ele tiver boa competência, o que é que eu faço? Eu vou compartilhar, eu vou estimular, eu vou fazer com que ele se sinta seguro para continuar fazendo e melhor, até o momento que ele chega no nível de competência alta. Aí está na hora de delegar. Então, o fechamento das coisas. São 4 estilos: dirigir, treinar, compartilhar e delegar, compatíveis, cada um deles, com o estilo com o nível de liderança, baixo, algum, boa e alto. Então fica muito simples você direcionar seus esforços. Para quem tem boa competência é um jeito, para quem tem alguma é outro. Então você direciona a relação de ajuda, a sua orientação, o treinamento, o input, o elogio e assim por diante, com base em cada nível de liderança, de competência que ele tem. Portanto, a liderança situacional significa, na situação que ele se encontra, no nível de liderança, você ajusta, nível de competência, você ajusta a sua liderança. Simples assim. Lá, como eu disse, lá na nossa pílula, tem lá uma regrinha de como fazer, mapeado direitinho, né? Então, fica show. Mas o que é importante? Que a liderança situacional, ela precisa ser feita em cada um dos seus liderados, em todas as atividades que ele executa. Aí sim você vai estar ajudando. Porque naquilo que você for treinar, aí você vai lá pedir para o RH para buscar ajuda, para dar treinamento para as pessoas. E aí, depois você vê lá nas nossas plataformas, tem uma série de episódios que traz esses treinamentos dependendo da função. Lá tem um, por exemplo, como vender, como prospectar, como fechar uma venda, né, como atender, e é isso que a gente fala. Nas nossas plataformas, você vai ver, nós trabalhamos o como fazer. Se você observar, o que a gente mais ouve é o que fazer. E às vezes você escuta isso numa palestra, lê um livro, alguém que te fala, tem um amigo, mas o como, esse é o que nós temos aqui para te oferecer, tá bom? Valeu? Obrigado. Muito bom. Pessoal, eu queria fazer aqui uma chamada especial para vocês, nós desenvolvemos com muito carinho uma plataforma para melhorar a tua qualificação, para disponibilizar conhecimento, para poder te ajudar. É o Construindo Pontes, fazendo mais uma ponte na tua qualificação. E olha, são tudo coisas simples, objetiva, direta e prática. Todas as nossas pílulas, que a gente chama pílulas nota 10, você vai assistir menos de 10 minutos. Seja em qualquer lugar que você estiver, ou seja, é coisa para contribuir com o teu desenvolvimento, com as tuas competências, e nós temos nos 3 planos, no plano de vida, na questão qualificação e principalmente na questão empresarial. Várias, aproveite. Um abraço.